Bom dia, ou boa tarde, boa noite, depende do horário que você está sentando aí em frente ao seu computador para assistir os nossos vídeos. Aqui é a Cacilda. Os clientes do Atenas já me conhecem, eu sou responsável pela área de treinamentos, treinamentos do E-Social, treinamento de folha de pagamento, DIF, RAIS, manuais, enfim. Eu sou formada em contabilidade, sou especialista no E-Social, com formação pela Zenaide Carvalho, e a gente está aqui para dar continuidade à nossa série de vídeos. A gente vai falar hoje sobre a nossa terceira fase do E-Social, que é a fase do envio de folha de pagamento, que começou em janeiro. Nós vamos estudar cada registro, nós vamos analisar o relatório para fazer os batimentos dos valores, nós vamos passar por todas as etapas dessa terceira fase, retificação de rúbricas, reenvio de lotação tributária. A gente está fazendo esse vídeo para orientar os usuários na questão de erros, né? Agora a gente está na fase de erros e tem surgido muito erro referente ao envio da primeira fase, principalmente a tabela de rúbrica, a tabela de lotação tributária e a terceira fase, que é fazer com que os valores que estão sendo enviados aqui na remuneração e no pagamento, que eles estejam batendo, né, de acordo com o que está indo para o E-Social, de acordo com os relatórios do E-Social, com a DCTF Web, que ele esteja batendo, porque a gente sabe que agora em abril todos os empregadores terão que emitir suas guias via DCTF Web. Então, para a gente começar o vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco do cronograma. Então, quem já está obrigado, quem ainda não entrou nessa obrigatoriedade da terceira fase, né? Faltam dois grupos, que são os grupos das empresas do Simples, produtor rural, pessoa física, e o grupo das empresas públicas. Então, a gente vai analisar um pouquinho o cronograma e, em seguida, a gente vai falar de cada evento até o momento do fechamento. Então, a gente vai ver, eu fiz uma listagem dos erros que estão ocorrendo, então, como resolver esses erros, e a gente vai ver como fazer o batimento dos valores, porque é muito importante que até abril esses valores estejam batendo para que o cliente consiga, o empregador consiga enviar o E-Social e emitir a guia pela DCTF Web. Então, vamos falar um pouquinho aqui, ó, sobre o cronograma, né? Aqui a gente está montando um manual, então tudo que a gente está falando no vídeo a gente vai estar replicando no manual, printando tela para vocês, para que seja um material que realmente auxilie vocês nessa dificuldade que tem sido o envio da terceira fase do E-Social. Então, são os eventos periódicos de folha de pagamento, que começaram agora dia 10 de janeiro. Então, devem começar a ser enviados pelo segundo grupo, que são as empresas não optantes pelo Simples e com faturamento inferior a 78 milhões, a partir de 10 de janeiro. Desde 10 de janeiro que esse segundo grupo já está enviando folha de pagamento pelo E-Social. Tá? Lembrando que as empresas do primeiro, que são aquelas empresas com faturamento superior a 78 milhões, já estão enviando a folha, emitindo as guias pela DCTF Web, e as empresas do terceiro grupo, que são os empregadores pessoas físicas optantes pelo Simples e entidade filantrópica, só começam a enviar a partir de julho de 2019. Tá? Essa fase de folha de pagamento para esse terceiro grupo, ele só inicia-se em julho de 2019 agora, na metade do ano, né? Então, esse aqui é o cronograma atualizado a partir do manual de orientação, que está na versão 2.5. Esse cronograma está lá na página 9. Tá? Então, ó, empresas do primeiro grupo, que são as grandes empresas, desde janeiro de 2018, que estão enviando as informações para o E-Social. Em agosto do ano passado, ela já esteve obrigada a emitir as guias pela DCTF Web, certo? A substituição da GFIP ainda não aconteceu, né? A Caixa Econômica parece que agora em março, abril, vai haver essa substituição para essas empresas, mas ainda não aconteceu. E as empresas do segundo grupo, né, que são aquelas que não estão nesse faturamento,
começaram a fazer o envio em julho de 2016, em 16 de julho de 2018, e agora em abril vai ser substituída a DCTF Web. Então, o que isso quer dizer? Desde janeiro, 10 de janeiro, elas estão enviando a FDRINF e a folha de pagamento. Porém, elas continuam emitindo suas guias, DARF, GPS, via software. A partir de abril, né, então o governo, o que ele quer? Tudo pela DCTF Web, né, e pelo Caixa Econômica para substituição da GFIP. Então, a partir de abril, essas empresas que iniciaram agora 10 de janeiro o envio da folha vai ter que fazer com que a folha seja enviada, que os valores estejam batendo, porque só será aceito a guia de recolhimento da contribuição previdenciária emitida pela DCTF Web, que é aquela guia que agora vem com código de barra, tem um layout novo, enfim. Bom, aí a gente tem o terceiro grupo, que são os empregadores de pessoas físicas, optantes pelo Simples, o produtor rural, pessoa física, as entidades sem fins lucrativos. Essas já estão obrigadas ao E-Social também, desde 10 de janeiro. Então, a partir de 10 de janeiro agora de 2019, essas empresas estão enviando para o E-Social essa primeira fase, que é a fase de envio das tabelas iniciais, que é a identificação do empregador, e aí inclusive, elas já estão cadastrando os seus KEPFs em substituição ao SEI, o CPF, e já podem enviar no registro S1000 os dados do empregador, os dados do estabelecimento, as rúbricas, a lotação tributária, então elas estão nesse faseamento do E-Social. A partir de abril, 10 de abril de 2019, essas empresas desse terceiro grupo deverão começar a enviar os dados dos trabalhadores e seus vínculos com as empresas, ou seja, eventos não periódicos, que é essa segunda fase. Então, as empresas do Simples, pessoa física, produtor rural, entidades filantrópicas, elas vão começar apenas em abril, 10 de abril, a fazer o envio dos eventos não periódicos. E, pelo cronograma aqui, 10 de julho, elas vão enviar o EFD-REINF e a folha de pagamento. Ok? Sendo que em outubro de 2019 está programado para a substituição das guias via DCTF Web e a substituição da GFIP. Então, esse é o cronograma mais atualizado. As empresas do terceiro grupo só têm que enviar até 9 de abril os primeiros eventos, né, as tabelas iniciais. Então, se a gente olhar aqui pelo sistema, lá no gerenciador do E-Social, essa é a primeira fase. Então, essas empresas estão enviando essas informações até 9 de abril, ok? A partir do dia 10 de abril, elas começam a ter que enviar todos os dados dos trabalhadores, então, os vínculos iniciais, os vínculos já existentes, as alterações de contrato, as alterações de cadastros, afastamentos, e aí, somente aqui pelo cronograma, a partir de 10 de julho de 2019 é que ela vai entrar nessa terceira fase, que é o envio da folha de pagamento com o fechamento e tudo mais, ok? Previsão para substituição das guias, outubro de 2019. Então, somente em outubro de 2019 é que elas vão ter que emitir suas guias via DCTF Web, o portal da Caixa Econômica para guia de recolhimento do FGTS. E aí a gente tem aqui o quarto grupo, que são os órgãos públicos, né, que só vão iniciar todo o faseamento lá em janeiro de 2020. Então, em janeiro de 2020 começa o envio dos eventos iniciais. Aí vem aqui, ó, ainda não há uma resolução específica sobre quando elas vão enviar os não periódicos e muito menos os eventos periódicos, mas só em 2020 as empresas da área pública. Ok? Então, a gente está trazendo essa informação para que as pessoas que ainda tiverem dúvida sobre esse faseamento entenderem definitivamente como está isso hoje, de acordo com o material publicado pelo governo. Pode haver modificação? Pode haver modificação, por isso é importante
que todos os empregadores estejam sempre navegando lá pelo portal do esocial.gov para verificar se houve alguma mudança, algum ajuste no cronograma, mas o que nós temos hoje são essas informações aqui, tá? Que a gente falou aqui agora, essa tabelinha aqui, ok? E aqui a gente tem, ó, todos os registros fase por fase. Primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase, ok? Então, todos os nossos clientes têm disponível lá no manual de orientação do E-Social essa tabela atualizada. Bom, algumas observações. Só envie para o E-Social os sócios que possuem retirada ou Prolabore. Se ele não tem a retirada do Prolabore, você não vai enviar pelo E-Social. Ah, mas e os sócios que têm distribuição de lucro? Vai pelo AFD-REINF, que está sendo ajustado para que essa informação seja enviada por lá. O MEI sem empregado não precisa ser enviado para o E-Social, assim como qualquer outro empregador pessoa física. Então, se eu tenho um MEI e esse MEI não tem empregado, ele não precisa ser enviado para o E-Social, tá? Bem como as pessoas físicas. Empregador, pessoa física. Bom, do terceiro grupo fazem parte as empresas optantes pelo Simples. Do terceiro grupo fazem parte as empresas optantes pelo Simples em julho de 2018, onde foi efetuado o pagamento do DAS, que é o documento de arrecadação do Simples. Caso estas empresas, elas agora no mês de janeiro optarem por enquadramento tributário diferente, como por exemplo, saindo do Simples e indo para o lucro presumido, as mesmas deverão seguir o cronograma, sendo consideradas ainda como empresas do terceiro grupo, só havendo a modificação para o E-Social em julho de 2019. Então, isso é uma dúvida recorrente dos nossos clientes. Então, a empresa ela era do Simples, eu enviei as informações e agora, em janeiro, ela passou a ser a empresa do lucro presumido. O que acontece? O que define a classificação tributária da empresa do Simples é o DAS. Então, o DAS, que é o documento de arrecadação do Simples, em 2018, né, foi pago lá em julho de 2018. Aquela empresa pagou o DAS como sendo do Simples, ela vai entrar na terceira fase, ou seja, ela vai seguir esse faseamento aqui, ok? Só vai haver uma mudança a partir de julho de 2019, tá? Isso aqui também é uma informação que está lá no manual para vocês. Também estão no terceiro grupo as entidades sem fins lucrativos, os condomínios, as associações, sindicatos e outras que não obtiverem lucro, tá? Então, entidades sem fins lucrativos, condomínios, associações, sindicato e outras empresas que não obtiverem lucro. Então, leia com atenção a nota sobre a fiscalização durante a fase de implantação do E-Social, conforme se segue abaixo e publicado no portal do E-Social na data do dia 5/7/2018. Por que eu botei essa observação aqui? Muitas pessoas ainda acreditam que o E-Social não vai multar. Então, tem muita gente que ainda está preparando a base para começar a enviar a folha, né? Por incrível que pareça. E aí, lá no portal do E-Social, tem uma notinha que foi publicada aqui, ó, no dia 5/7/2018, aonde, né, fala sobre a fiscalização durante a fase de implantação do E-Social. Ok? Então, o que diz lá? Ó? Considerando os questionamentos encaminhados ao Fale Conosco do E-Social sobre as penalidades que serão aplicadas pelo descumprimento dos prazos previstos no faseamento do período de implantação do E-Social, o Comitê Gestor esclarece. 2 pontos. A primeira etapa do processo de implantação do E-Social tem caráter experimental, direcionado prioritariamente às adequações dos ambientes tecnológicos dos empregadores e à homologação prática do sistema, e não gera obrigações jurídicas para o empregador, nem prejudicarão direitos trabalhistas ou previdenciários.
até que as obrigações acessórias originais sejam formalmente substituídas pela transmissão dos eventos do E-Social, por ato dos respectivos entes responsáveis. Então, a primeira etapa realmente tem um caráter experimental, então, direcionada a prioritariamente às adequações do ambiente tecnológico, que são os softwares, né, dos empregadores, e a homologação prática do sistema pelo comitê gestor do E-Social. Bom, o comitê gestor orientará os órgãos fiscalizadores quanto à não aplicação de penalidades pelo eventual descumprimento dos prazos das fases 1, 2 e 3, desde que o empregador comprove que estava aprimorando seus sistemas internos durante aquele período. Então, ele está dizendo aqui, ó, o comitê gestor orientará os órgãos fiscalizadores quanto à não aplicação das penalidades pelo eventual descumprimento das 3 primeiras fases, desde que o empregador comprove que estava aprimorando seus sistemas internos, né? É também premissa para não sujeição às penalidades que o empregador demonstre que o descumprimento dos prazos se deu por questões técnicas, inerentes às dificuldades de implantação, mas que houve efetivas tentativas de prestar as informações, mesmo que sem sucesso, com registro de protocolo de envio e eventos para o ambiente nacional. Então, o que ele quer dizer? O que você tentar enviar que der uma rejeição, vai ficar gravado na sua máquina, porque vai vir um protocolo, né, e vai vir um recibo explicando qual o motivo do erro. Então, o comitê gestor, a fiscalização vai orientar, na verdade, o comitê gestor orienta a fiscalização para que ele faça essa análise, né? Quantas tentativas ele fez de enviar aquela informação? Ah, o erro era erro de layout, ou aí eu chego num empregador para fazer a fiscalização, ele não enviou nada no prazo. Mas por que não enviou? Ah, porque eu estava com dificuldade operacional. Então tá, vamos lá, vamos pegar o protocolo, vamos pegar os recibos e aí ele não tem nada, porque na verdade ele não fez nenhuma tentativa. Então é isso que essa nota está deixando bem claro, que haverá, né, um julgamento por parte do fiscalização, em saber se realmente foram feitas várias tentativas ou se ele cruzou os braços e foi postergando a obrigatoriedade de entrar no E-Social, tá? Então ele fala lá, ó, a mera inércia do empregador em implantar as adequações ou promover os ajustes necessários em seu sistema não caracterizará a boa-fé que o isentaria da aplicação da penalidade. Então, esse item aqui é muito importante, né? A mera inércia do empregador em implantar as adequações ou promover os ajustes necessários em seu sistema não caracterizará a boa-fé que o isentaria da aplicação das penalidades, ok? O comitê gestor do E-Social também orientará os órgãos fiscalizadores de que o cumprimento da fase 3 pelo empregador, com o efetivo fechamento da folha no prazo estipulado, que é o envio do evento S1299, ainda que tenha havido descumprimento dos prazos da fase 1 e 2, será considerado como indicativo do real esforço do empregador na implantação e adequação dos seus ambientes, para fins de não aplicação da penalidade. Então, ó, orientará os órgãos fiscalizadores de que o cumprimento da fase 3 pelo empregador, com efetivo fechamento da folha no prazo. Então, eu posso não ter conseguido cumprir os prazos da fase 1, que são tabelas iniciais e eventos não periódicos, né? Mas, se eu conseguir chegar na terceira fase com o efetivo fechamento de folha no prazo, que é o envio do S1299, e aí é bom vocês, usuários, entender que não basta enviar o S1200 e o S1210. Para que você faça cumprir essa obrigatoriedade, o governo quer que você, após o envio desses registros, faça o fechamento via S1299. É o S1299 quem garante o cumprimento do prazo. Então, ainda que tenha havido descumprimento dos prazos da fase 1 e 2, será considerado como indicativo do real esforço do empregador. Então, vai apontar para a fiscalização que houve um esforço em entregar o E-Social
dentro, mesmo que primeira e segunda fase fora do prazo, mas terceira fase ele já teve o tempo hábil para se ajustar e começou a enviar tudo no prazo certinho, ok? Então lembre-se, a gente trouxe aqui nessa primeira fase, né, nesse primeiro vídeo, o cronograma para que vocês se situem em relação a como está e quem ainda vai entrar, o que que ainda vai entrar. Nós trouxemos assim, eu copiei aqui, né, algumas informações importantes. Então, ó, não envia sócio se ele não tem retirada, tá? No e-social só vai os que têm retirada. Aquela distribuição de lucros que é paga, né, uma vez no ano, ela vai lá no FDRINF, tá? Um mês sem empregado também não precisa ser enviado, nem com nem sem movimento, tá? Então, as empresas do terceiro grupo, que são as empresas do Simples, que pagaram o DAS lá em julho de 2018 como empresa do Simples, entra em janeiro como empresa do Simples, mesmo que tenha saído do Simples e ido para lucro presumido ou qualquer outro tipo de regime tributário. Mas se em um ano passado ela pagou o DAS como empresa do Simples, somente em julho de 2019 é que ela deixa de ser do Simples e passa realmente a ser para o E-Social uma empresa do lucro presumido ou qualquer outra. Então, quem são as empresas que estão nesse terceiro grupo, né? Sem fins lucrativos, todas as empresas que não o objetivo não é lucro. E leiam com atenção essa notinha que está lá no portal do E-Social para que vocês entendam que não é que o governo não vai autuar. O governo ele vai fazer várias considerações, a fiscalização vai fazer várias análises, né? Chegar num empregador e verificar que não houve nenhuma tentativa e que no momento que ele deveria estar entrando na terceira fase, ele ainda está na segunda ou na primeira, pode sim, ele tem respaldo para fazer a autuação, porque você está fora do prazo. Agora, se ele verificar que realmente houve um real esforço, aí não, ele vai falar, não, ela teve alguns problemas, está lá tudo registrado através do XML que você recebe de volta quando você tenta, né? Então ela teve alguns problemas, mas ela fez várias tentativas, mas o software não estava funcionando adequadamente, ou o site do governo estava retornando mensagem de não funcionando, enfim, ok? Então a gente vai parar por aqui, esse primeiro vídeo, só para esclarecer esse faseamento. E no próximo vídeo a gente vai falar como declarar as empresas sem movimento, ok? Até mais, pessoal!